Isso eu já venho falando aqui há pelo menos uma semana. Idosos e crianças são as pessoas que mais sentem. Mas quem sofre de algum problema respiratório está sentindo esse ar mais seco, dificuldade para respirar, tosse seca, e são sintomas da umidade relativa do ar que fica abaixo dos 40%. Olha só, a nota divulgada aqui pelo CIMEPAR indicam que até amanhã ainda esse clima fica mais seco. No final de semana deve melhorar um pouquinho essa condição, mas essa condição, exceto o litoral, né, que o litoral já é uma outra realidade, todas as demais regiões do estado, a umidade relativa do ar fica entre 30% a 40%. De acordo com o meteorologista do CIMEPAR, o Samuel Brown, uma movimentação de massas de ar favorece essa condição, e esse conceito está aí relacionado, associado a um grande volume de ar com características de temperaturas e umidade bastante semelhantes. E ainda, a mudança na direção dos ventos aumenta ainda a nebulosidade. Podemos ver que ao amanhecer temos bastante nuvens por causa dessas mudanças aí, do vento. Porém, à tarde, a questão meteorológica, o tempo geralmente abre e fica o clima cada vez mais seco. Isso vai se repetir ainda até em meados do início da próxima semana, quando, enfim, lá por quarta-feira, deve começar um período um pouco mais de chuva e aí melhorar um pouquinho essa condição meteorológica. Samuel Brown nos explica, né, por que o ar fica tão seco nessa época do ano, abaixo aí dos 40%. O conceito de massa de ar é estabelecido com base principalmente numa grande parcela de ar com características semelhantes tanto de temperatura quanto de umidade. Então essas massas de ar normalmente se formam, por exemplo, na Antártida, uma massa de ar frio e seca que avança normalmente pela Argentina e chega ao sul do país, trazendo como consequência a redução das temperaturas. Ou em outras situações, a massa de ar se forma sobre a região central do país, sobre o centro-oeste, uma região que nessa época do ano tipicamente é mais seca e com grande variação das temperaturas ao longo do dia, ou seja, durante a tarde faz calor. Então, normalmente essa massa de ar que se forma no centro-oeste, ela tem como característica ser bastante seca e um pouco mais aquecida. Na área de transição entre essas duas massas de ar é que está posicionado, por exemplo, a área de chuva. Então, quando o ar frio empurra o ar quente, nós temos uma frente fria. Normalmente, antes da frente fria, há um aquecimento, as temperaturas estão mais altas. Posteriormente, nós temos a condição de chuva, até mesmo tempestades, e posteriormente a queda nas temperaturas. Então, isso é uma situação muito comum nessa época de outono e inverno, ou seja, esquenta, chove, esfria. Depois, com o tempo, esse ar mais frio ele vai perdendo intensidade, vai esquentando e nós temos essa situação ocorrendo novamente. Como exemplo, a gente pode citar, nesses últimos dias, entre a sexta e o sábado, nós tivemos o avanço de uma frente fria aqui pelo estado do Paraná, houve ocorrência de tempestades e, posteriormente, um resfriamento, um frio mais intenso com ar mais seco. Com o passar dos dias, houve mudança na direção dos ventos, que predominantemente estava de sul, passou a soprar de leste. Soprando de leste, esse vento transporta a umidade do oceano. E com isso, esse ar mais frio acaba adquirindo um pouco mais de umidade, mas ainda se mantendo bastante frio. Com o passar dos próximos dias, ou seja, para o final de semana, início da próxima semana, nós teremos novamente uma mudança na direção dos ventos, que passa a soprar de norte. Com isso, esse vento deve transportar o ar mais seco e mais aquecido do centro-oeste do país até o estado do Paraná. E dessa forma nós teremos aí entre o sábado, domingo, segunda até terça-feira uma condição de temperaturas um pouco mais elevadas no período da tarde, especialmente até no interior do estado, região oeste e noroeste, ali os valores devem ultrapassar a casa dos 30 graus, e associada a essa condição a umidade relativa também fica baixa, principalmente no período de maior aquecimento. Valores de umidade devem girar inicialmente no sábado em torno de 30% a 40% e provavelmente lá para o início da semana até mesmo podendo ficar abaixo dos 30% em algumas cidades aqui do estado do Paraná.